Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso Neurocast, o seu podcast sobre neurociência e neuromodulação. Lembrando que é Neurocast com K. Toda semana aqui no canal você acompanha novidades e atualizações sobre neuromodulação, sobre neuroreabilitação. Clique no sininho para receber as notificações. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais, na minha opinião pessoal, um dos maiores neurologistas do país, e muitos concordam comigo, Dr. Flávio Salem. Obrigada, Flávio, por ter vindo. Na verdade, o privilégio é meu, e você me considerar um dos melhores neurologistas do país. Eu só não falo que você está mentindo, porque a gente está num podcast importante. Muito bom. Flávio, conta para os nossos ouvintes um pouquinho da sua formação, qual que é a sua trajetória dentro da neurologia. Vamos lá. Eu sou do São Luís do Maranhão. Eu fiz minha faculdade na Federal, da UFMA, 6 anos, longos 6 anos. E aí eu vim para São Paulo e eu fiz minha residência no IANSP. Fiz 4 anos de neurologia. No 4º ano eu entrei na USP, já para poder seguir a neurologia. Conversei com o Dr. Egberto Barbosa, entrei no grupo de distúrbio de movimento, que era meu interesse, graças aos auspícios de um amigo meu, Dr. Luiz Augusto Franco de Andrade, que me apresentou para o Egberto. E eu fiz meu fellow, conturbado, longo. Fiz meu doutorado em distonia, em toxina botulínica. E ao mesmo tempo em que eu fiz meu doutorado, eu comecei a trabalhar na área, mais especificamente. Comecei com consultório, já estou há mais de 15 anos com consultório. E de lá para cá, a gente só tem trabalhado particular em hospitais com pacientes neurológicos no geral. Mas eu tenho trabalhado também bastante com distúrbio de movimento. E no HC, paralelo ao meu fellow, a gente fez toxina botulínica. Então, a gente aprendeu bastante sobre doença de Parkinson, coreias, distonia, mioclonia, tremores. E eu aprendi toxina botulínica tanto que hoje eu tenho, provavelmente, o maior curso de toxina botulínica do país. Todo ano, são 6 meses de curso. E, além do mais, a pandemia ela me facilitou virar professor. Eu também tenho vários cursos online. E provavelmente um dos maiores cursos de revisão para a prova de título de neurologia é meu, já estamos no 5º ano. E é claro, depois do meu seguiram-se vários. Muito bom, Flávio. E dentro da neurologia, vamos falar um pouco mais sobre o campo dos transtornos do movimento. Perfeito. Você falou que você trabalha muito com pacientes com indicações de toxina botulínica, que nós sabemos que é uma ferramenta importante para tratar esses doentes. E eu queria saber um pouquinho das principais indicações dentro do campo dos transtornos do movimento para o uso da toxina botulínica. Inicialmente, a toxina botulínica é provavelmente a medicação mais importante na neurologia. Uau! Assim, é mais importante. Depois da levodopa, a toxina botulínica é com certeza o grande Eldorado da neurologia. Não tem medicação melhor. Alguns podem falar que tem aspirina. Aí, para AVC, tem aspirina, sim, mas se o cara está espástico, tem a toxina. Animou. Então, vamos lá. A toxina botulínica ela serve para espasmo hemifacial. Não é estética. Espasmo hemifacial é mioclonia. Quem tem espasmo sabe como isso é chato. Distonia, contração muscular involuntária de agonista e antagonista. Espasticidade, pós-AVC, pós-esclerose múltipla, pós-trauma. A gente pode usar para cialorreia, babação, pacientes com Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, que já estão usando gastrostomia, que ficam babando absurdos, a toxina botulínica ajuda. Toxina botulínica pode ser usada para sudorese. Quem tem doença de Parkinson sabe que sudorese extensa, intensa, grande, às vezes a toxina ajuda. E tem pacientes com hiperidrose primária. Molha a mão, molha o pé, e a toxina ajuda para isso. E não precisa nem ser paciente neurológico, né? Não. Porque às vezes a pessoa tem uma sudorese que a toxina pode ajudar. Os dermatologistas fazem melhor, mas a gente faz bem. A toxina botulínica também serve para enxaqueca. Uau! Enxaqueca crônica, acima de 15 dias por mês. Né?
Minha enxaqueca crônica é uma maravilha, tem paciente meu que só está com isso. Uau. Sem medicação. Toxina botulínica serve para neuralgias, dor neuropática, neuropatia diabética, neuropatia pós-herpética, neuralgia trigeminal, dor lombar, dor pós-toracotomia por algum motivo, dor pós-esvaziamento de linfonodo cervical por câncer, dor pós-radioterapia. Toxina botulínica é uma beleza, cara. E toxina botulínica serve para tremor. Uau. De uns 15 anos para cá, várias publicações da Movement Disorders, a revista carro-chefe da Parkinson's Disease and Movement Disorder Society, do qual nós dois somos membros, ela começou a trazer artigos sobre toxina botulínica em tremor. E de 4 anos para cá eu comecei a aplicar. Tremor essencial, tremor parkinsoniano, tremor distônico. Assim, é uma beleza, né? É uma beleza. Os pacientes respondem bem. Quando bem usada, porque existem alguns, eu vou ficar mais à vontade, existem alguns canais, algumas páginas de Instagram que falam contra a toxina. Ah, você aplica a toxina, ela vai ficar no seu corpo pelo resto da vida. É uma desinformação. Isso não existe, cara. Isso não existe. Em primeiro lugar, a toxina, no momento em que ela adentra a terminação nervosa e faz o trabalho dela, acabou. Ela se inativa. Tem como. E ela é metabolizada dentro do terminal sináptico. Tem como, isso é mentira. A toxina botulínica, ela quando nasceu, na década de 70, na verdade a toxina, digamos, nasceu como medicação. Ela existe há 200 milhares de anos, produzida pelo Clostridium botulino. E quando Alan Scott, médico oftalmologista, que não está me ouvindo porque ele está vivo, mas está em São Francisco, quando Alan Scott ele descobriu os efeitos da toxina botulínica e começou a utilizar na musculatura ocular e começou a bancar aquilo do próprio bolso, porque ninguém da indústria queria pegar, e chamou de oculino pela primeira vez. A indústria, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, especialmente a Allergan, que hoje é a Abvia, tomaram e viram grande potencial. O Joseph Yankovic, lá da Baylor College, no Texas, Houston, com o qual eu já tive o prazer de conversar, foi o primeiro médico, depois do Alan Scott, o primeiro neurologista a fazer estudo com toxina. Em blefaroespasmo, distonia, e espasmo facial. Porque o Alan Scott só estava aplicando para estrabismo. E para estrabismo funciona. Só que assim, é só oftalmo que aplica. O Joseph Yankovic começa a aplicar para doença neurológica. E aí começa-se a perceber que o espectro de indicações da toxina é muito grande. Cada vez mais. E aí, você, aí de casa, vai chegar para mim e falar, mas eu uso toxina botulínica para estética. Também. Olha, meu amor, é o seguinte, toxina botulínica começou a ser utilizada para doença neurológica na década de 80. Estética em 2000. 20 anos depois. Uau. Então, não vem com essa não. Foi Caruthers e Caruthers que começaram a utilizar para ruga glabelar. Então, foi 20 anos depois que a estética entrou. Então, esse negócio de dizer que toxina botulínica é para estética é furado. É para doença neurológica. Explica um pouquinho, Flávio, o mecanismo de ação da toxina para quem não conhece. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos o terminal pré-sináptico e o terminal pós-sináptico. Imagina que você tem 2 pessoas se beijando. Você tem homem, mulher, mulher, homem, o que seja. Você tem uma pessoa aqui, e essa pessoa vai passar informação para essa através do beijo. É uma sinapse. Então, você tem aqui, nesse lábio, você tem várias vesículas de um neurotransmissor qualquer. O clássico é a acetilcolina, mas não é o único que a toxina age. A toxina age em vários outros. Chega aqui, a toxina entra neste terminal e impede que essas vesículas se conectem a essa membrana. Porque a vesícula vai se conectar a essa membrana através de um conjunto de proteínas que vão puxar a vesícula. Ela se ancora aqui, ela abre, solta a acetilcolina aqui na fenda sináptica e a outra pessoa que está beijando pega. Aqui é o nervo, aqui é o músculo. Aqui é o nervo, aqui é a glândula. Vamos botar assim. E aí o que a toxina faz? A toxina chega aqui, impede que essas vesículas
caiam para cá. Uhum. Consequentemente, esse nervo não estimula mais esse músculo. Esse nervo não estimula mais essa glândula. O músculo para de funcionar, a glândula para de funcionar. Tem muita gente que tem uma ideia meio errada, meio equivocada, até colegas. Uhum. Tem uma ideia meio errada, meio equivocada, achando que a toxina botulínica vai fazer com que o músculo funcione melhor. Não. A toxina botulínica vai paralisar o músculo. Uhum. Sim. O músculo vai ficar paralisado. Mas por que melhora a ruga? Porque a ruga dinâmica ocorre por conta de contração muscular. Uhum. Na hora que você trabalha a contração, você melhora a ruga. Imagina um paciente com a postura desse jeito aqui. Uhum. Na hora que você aplica os músculos certos, a mão melhora. Uhum. Ah, mas ela volta a funcionar? Não. Quem é que volta a funcionar? Fisioterapia. Reabilitação. Então, a toxina botulínica, juntamente com a fisio, reabilitação, TO, etc., é o grande pacote de dados que realmente faz o programa funcionar. Muito bom. Não adianta a toxina somente. Meus pacientes com espasticidade, com distonia tudo bem, porque distonia, eu não consigo mexer a mão direita por causa disso aqui. Na hora que eu bloqueio os músculos, ele melhora. Aí, antigamente ele fazia assim. Agora ele já está fazendo assim, para poder pegar. Ótimo. Espasticidade, o braço está fraco, mas ele está rígido. Na hora que eu trabalho e o braço melhora, para voltar a fazer isso, precisa de reabilitação. Sim. Existe um caso, eu participei de um congresso há alguns anos, aqui em São Paulo. Veio um professor de Miami, eu não lembro o nome dele, mas era fisiatra. Fisiatria é outra área que usa muito toxina botulínica, especialmente para reabilitação. A gente usa para tratamento, não só reabilitação. Eu quero deixar bem claro que tratamento é quando você não reabilita, mas você trata. Reabilitação é quando você reabilita uma situação ruim. Por exemplo, paciente com esparsidade. Ele vai fazer um tratamento com baclofeno, vai fazer tratamento com tizanidina e vai reabilitar. A gente participa da reabilitação também. É só para ficar claro que o neurologista ele tem duas facetas. A faceta da terapia pontual e a faceta da reabilitação. Sim. E o fisiatra tem a faceta da reabilitação, mas também usa a medicação. Então, vamos lá. Eu lembro de um professor de Miami, tinha um paciente, tinha tido um derrame e a mão dele estava fechada. E ele passou em vários profissionais. E ninguém quis aplicar a toxina, porque ele já estava com isso há 10 anos. Sim. O cara aplicou uma vez, a mão abriu e nunca mais fechou. Uau. E o cara voltou a pegar copo. Uau. A toxina botulínica, ela tem uma ação periférica e aparentemente tem ação central. Os estudos são muito conflitantes em falar se há fragmentos de toxina dentro do cérebro. Aparentemente, sim. Uau, nunca Parece tinha ouvido falar sobre que você encontra isso. fragmentos, sim. Uau. Mas fica-se a dúvida se esses fragmentos eles vão por via periférica. Se aplica no músculo, entra no nervo, sobe. Por mecanismo antidrômico, que é motor. Ou ortodrômico, via sensitiva. Afinal de contas, você também tem estimulação sensitiva muscular por causa do tônus. Sim. Fibras gama. Sim. Então sobe, e talvez você encontre toxina lá em cima. E não só a modulação periférica, mas talvez a modulação central, em tronco cerebral, núcleos da base e tálamo, faça com que a distonia melhore a longo prazo. Sim. A espasticidade melhora. Eu tenho pacientes... Eu já vi caso, só complementando o que você está falando, de pacientes com distonia que depois desapareceu o padrão, depois de um tempo de tratamento. O padrão pode mudar, inclusive. Sim. Distonia cervical é o que mais muda. 30% muda o padrão em até 5 anos. Mas o mais interessante são pacientes com espasticidade, que a espasticidade melhora proximalmente. Nunca mais. Tem paciente que eu apliquei uma vez e eu não preciso aplicar de novo. Sim. A mão é ruim porque a projeção da mão é enorme. Mas o ombro não é tão grande. Então a projeção é tão pequena que eu consigo modular um grupo pequeno de neurônios e, consequentemente, o braço solta. Sim. Doutor, nunca mais. Ótimo, excelente. Isso indica que a espasticidade não é tão estática quanto a gente imaginar. E, doutor Flávio, qual que é a experiência na sua prática clínica de duração desse efeito da toxina? O paciente tem que reaplicar de tempos em tempos. Como que isso funciona? O paciente reclama muito disso, porque a toxina botulínica no consultório, ela é particular. E ao menos que o paciente esteja com um médico que aceita plano, ou um plano de saúde que
um plano de saúde que faça reembolso, o paciente vai ter que pagar do próprio bolso. E a gente chega e fala, a senhora vai ter que fazer a aplicação a cada 3 ou 4 meses. Ô, doutor, 3 ou 4 meses? Por quê? É assim que funciona. Ah, mas me falaram que uma vez por ano tá bom. Eu falei, não, uma vez por ano não tá bom. A senhora vai ver como daqui a mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses no máximo, a senhora vai precisar de novo. O paciente fica chateado, fica incomodado. Mas assim, cara, o que não tem remédio, remediado está. E é o mecanismo de ação, né? Explica um pouco como que é esse mecanismo de ação. Por que tem que fazer a cada 3, 4 meses? A toxina botulínica, você tem 7 sorotipos diferentes, de A até G. A que nós usamos é a tipo A. No resto do mundo tinha a tipo B e a tipo E. A tipo A é a que tem a meia-vida mais longa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a toxina ela age em certas proteínas e ela permanece, de certo modo, com uma ação a mais. E essas proteínas, elas demoram cerca de 2 meses e meio a 3 meses para se formar de novo. Sim. Quando você inibe uma placa pré-sináptica, você forma outras placas pré-sinápticas, mas isso não é de hoje para amanhã. Isso é ao longo de várias semanas. Na hora que aquelas placas inibidas voltam a funcionar por reestruturação das proteínas que foram destruídas, aquelas placas que apareceram somem, digamos. Aí é como se, por exemplo, eu chegasse aqui e destruísse todas as cadeiras deste local. Vai demorar cerca de 3 meses para aparecerem cadeiras novas. É mais ou menos como uma proteína age. A proteína tipo B tem uma meia-vida um pouco menor. E a tipo E tem uma meia-vida mínima. Ou seja, eles agem em proteínas de reciclagem mais rápida. Já a tipo A não, age na SNAP25, que é uma proteína de reciclagem mais lenta. Então, consequentemente, demora de 2 meses a 3 meses para funcionar. Mas não é só isso. A toxina botulínica, ela é uma proteína exógena. E o sistema imune reconhece. Então, você já começa, desde a primeira aplicação, a produzir anticorpos. Só que os anticorpos não são NABs, não são neutralizantes, eles só estão lá. Você usou 200 unidades de toxina botulínica tipo A da marca Botox, ou Xiaomi, que seja. Muito bem. Na segunda aplicação, pode ser que você precise de mais. Por quê? Porque o paciente tem anticorpos, e pode ser que você precise de um pouco mais de dose para fazer o mesmo efeito. É possível ou não? Sim. Uma porcentagem dos pacientes, você necessita aumentar a dose. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Como é que eu faço para evitar que isso aconteça? Menor dose possível, maior tempo possível. Qual é o maior tempo possível? 3 a 4 meses. E o Xiaomi? Xiaomi é a toxina da Merck, que é aqui distribuído pela Biolab. A Merck produziu uma toxina botulínica sem proteínas de suporte. Então, a toxina tem 150 kilodaltons. A toxina da Merck tem 150 kilodaltons. A do Botox, por exemplo, tem 950 kilodaltons. A do Dysport tem 550 kilodaltons. Xiaomi não produz anticorpos, aparentemente. Então, quer dizer que é a melhor toxina? Não. Quer dizer que você tem que saber mexer com cada um. Xiaomi é a única que você pode fazer a cada 6 semanas. As outras não. As outras tem que respeitar o tempo de 3 meses a 3 meses e meio. Sim. Porque senão você pode produzir anticorpos e o paciente pode parar de responder à toxina. Isso é um risco real. Acontece em cerca de 6% dos pacientes. E é muito mais comum em criança com espasticidade, porque são crianças pequenas e volumes grandes de toxina. Uau. É o único problema. Eu tenho criança que eu aplico 700 unidades. Uau. E na sua prática clínica, você tem preferência de uma marca ou outra? Pode falar isso aqui no podcast? Pode sim. Eu não tenho preferência por nenhuma. Eu uso as 3. Sim. Eu gosto de esporte para espasticidade, mas também sei aplicar, por exemplo, olho com esporte. A gente fazia muito isso no HC. Sim. Gosto da Xiaomi, gosto do Botox. Sim. Inclusive, eu estou com um carregamento Xiaomi no consultório agora. Estava com carregamento de Botox semana passada. Sim. Depende do paciente, do tipo. Depende do paciente. Eu só uso essas 3. Não me pergunte por quê, não vou falar, mas só uso essas 3. É que eu gosto mais.
Muito bom, Flávio. E aí, dentro desse contexto, você falou bastante de reabilitação. Você acredita que neuromodulação não invasiva pode ajudar também, nesses casos, em associação com a toxina botulínica? A experiência que eu tenho com neuromodulação, ela não é tão grande, mas vai aumentar. Graças a você. Agora, eu falo para os meus pacientes que estão fazendo neuromodulação, contigo ou com qualquer outro. Olha, você está fazendo neuromodulação? Faça a toxina junto. Sim. Por quê? Porque a toxina enfraquece o músculo. E a neuromodulação fortalece o novo padrão. Essa é a ideia, né? O tratamento é importante as pessoas saberem. Ele não substitui. Os tratamentos eles se complementam. Né? O problema do tratamento de reabilitação, Carol, é só um. Grana. Esse é o problema de reabilitação. Assim, o TMS ainda não é reconhecido no hall. No hall ainda não. Tem que ser reconhecido. Sim. Isso é um trabalho que você e outros terão que fazer. A toxina botulínica já é reconhecida no hall do DNS, mas não para tudo. Para enxaqueca, por exemplo, não é. Não é? Não. E é um santo remédio. Sim. Tem planos que aceitam, faço para enxaqueca. Maravilhoso. Sim, eu sei. Tem planos, eu já fiz com você, inclusive. Tem planos que aceitam, tem planos que não aceitam. Sim. Agora, se você junta fisioterapia neurofuncional, não fisioterapia de mexe aqui, mexe ali, não. Neurofuncional. TMS e toxina botulínica, a chance de sucesso é grande. Ninguém garante sucesso. Claro. Uma paciente no Instagram, esses dias, me mostrou que ela fez um AVC, está com crawling toes. Os dedos dela do pé estão assim. Falei, você vai precisar de toxina botulínica. Você me garante que vai funcionar? Eu falei, ninguém garante nada em lugar nenhum. E se garante, corra. Se a pessoa garante alguma coisa, corra. Ninguém te garante nada. Não é sério. A única pessoa que te garante alguma coisa é aquela que quer te vender alguma coisa. Então ninguém te garante nada. Sim. A gente garante o melhor tratamento. Vamos lá. Flávio, fala para mim, esse mês é o mês de conscientização sobre doença de Parkinson. Dia 11 agora de abril. 11 de abril. E me conta, pela sua experiência, assim, quais são as principais indicações da toxina botulínica para tratar pessoas com Parkinson? Doença de Parkinson é a segunda doença todo mundo fala isso em todo podcast. Segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo após 65 anos de idade. Só perde para quem? Pois se você esqueceu, é a doença de Alzheimer. Só perde para a doença de Alzheimer, não esqueça isso. A doença de Parkinson, juntamente com a esclerose múltipla, são as únicas doenças neurodegenerativas que têm tratamento. Mas, infelizmente, a doença de Parkinson não tem um tratamento que seja neuroprotetor, como a esclerose múltipla tem. A esclerose múltipla tem tratamento que previne, droga modificadora de doença. A doença de Parkinson não tem isso. Nós temos medicações que melhoram o quadro clínico. Provavelmente, a única modificação de doença é a atividade física. Sim. A doença de Parkinson, ela ganha da doença de Alzheimer na quantidade de medicações possíveis. Tirando a levodopa, medicação padrão ouro, descoberta na década de 40, o Hornikiewicz, depois melhorada pelo Nobel de Química lá da Suécia, não lembro o nome dele agora, e depois utilizada clinicamente pelo George Coetzee e transformada em livro pelo Oliver Sacks, no grande livro Tempo de Despertar, é a melhor medicação que existe para a doença de Parkinson. E agora está chegando uma formulação subcutânea, né? A foslevodopa, a foscarbidopa da via também. Agora, você tem outras medicações também, mas ninguém faz milagre aqui. A levodopa tem seus efeitos colaterais, como bem atesta o Oliver Sacks no livro dele. Se bem que o livro dele não era com Parkinson, era com parkinsonismo policefalítico, mas tudo bem. A levodopa tem bastante efeito colateral, você tem o pramipexol, você tem a rasagilina, a safinamida, você tem o metacapone, você tem a amantadina, você tem 200 coisas. Mas tem sintomas que não melhoram com medicação. Existem tremores que não melhoram com remédio. E aí você vai dar doses muito altas de levodopa e você não vai conseguir fazer o efeito que você quer. E aí a toxina botulínica se torna um alvo interessante. Estudar o tremor, fazer a eletromiografia, estabelecer os músculos principais e aplicar toxina, você fica 2 a 3 meses com tremor no mínimo. E eu tenho experiência muito boa com isso. E não enfraquece o músculo? Se você souber onde aplicar, enfraquece o mínimo possível.
A gente tem uma quantidade grande de músculos na mão. Então, se você souber onde aplicar e você fizer doses mínimas nos músculos pequenos, o enfraquecimento é muito pequeno. Sim. Às vezes, você faz somente na musculatura do antebraço, e em locais específicos, especialmente para tremores desse tipo. Ou tremores desse tipo, que é o mais comum na doença de Parkinson. Você pode fazer aqui em cima, quando há um componente proximal. Sim. Isso é bem interessante. Existem outras medicações que eu tenho experiência, como, por exemplo, os fitocannabinoides. O cannabis também pode auxiliar no tremor, mas o cannabis tem efeito colateral sistêmico. É muito bom, você tem que saber usar, mas tem efeito colateral sistêmico de náusea, de mal-estar, de tontura, diarreia, etc. Toxina botulínica não tem efeito colateral sistêmico nenhum, se você souber usar. Sim. E o bom da toxina é, qualquer efeito colateral some depois de 3 a 4 meses. O Dr. Egberto fala isso sempre, eu falo isso sempre, a doutora Mônica fala isso sempre. Isso é uma coisa que você tem que saber. Porque você tem que saber argumentar com o paciente. Sim. Não vai... tive efeito colateral. Tudo bem. Eu fiz com um tremor distônico num empresário. Ele teve uma fraqueza no dedo. O tremor sumiu, mas eu estou com o dedo um pouco fraco. Mas tá dando para funcionar? Tá dando para funcionar. Então, perfeito. Daqui a pouquinho passa o efeito. E aí a gente vai ver se vale a pena refazer em doses menores. Né? Isso é importante comentar, que às vezes o efeito na primeira aplicação não fica maravilhoso, como o paciente espera, e depois na segunda você já titula a dose. Isso pode ser melhorado com o tempo, né, que você vai fazendo. A gente sempre tem que falar para o paciente que a primeira aplicação não é a melhor. A primeira aplicação é a aplicação teste. Mas eu vou ter que pagar por ela. Sim, vai, claro. Né? Até porque tem um custo, medicamento, tudo tem custo. Você vai pagar, mas é a primeira aplicação, a aplicação teste. Se você ficar ótimo, beleza. Obrigado, eu sou bom mesmo. Agora, brincadeira. Agora, não vai ficar tão bom. A gente vai ter que ajustar para cima ou para baixo. Doutor, ficou muito fraco, ajusta para baixo. Doutor, não melhorou tanto, ajusta para cima. Sim. Importante. E aí você estava falando do tremor, né? Além do tremor, quais são as outras indicações no caso da doença de Parkinson? Off distônico. O paciente vandal, peta para dentro. Aplicação de toxina. Sim. Cialorreia, aplicação de toxina. Sudorese, aplicação de toxina. Distonias, discinesias distônicas. O paciente começa a fazer uma discinesia e faz isso. 10% dos pacientes têm discinesia distônica de pico de dose. Se aplicar no pescoço é maravilhoso. Às vezes, discinesia oral. Pacientes fazem discinesias orais pela levodopa ou no off. Pode fazer trismo. Sim. Pode ter disfunção oromandibular, especialmente durante a noite. Toxina botulínica. Tudo isso funciona muito bem. Toxina botulínica é o bom brilho da neurologia. Maravilhoso. Muito bom, Flávio. Você falou também das aplicações do paciente com cialorreia, né? Cialorreia funciona muito bem em parótida e submandibular. Sim. Mas é claro, aí tem um pulo do gato, que é a dose. Mas se você que é profissional de saúde quer aprender, meu curso vai começar agora em abril. Muito bem, Flávio. Eu queria que você deixasse aqui, para quem está nos acompanhando, sua mensagem de encerramento, o que você quer falar para os nossos espectadores. Para você que é leigo, a neurologia é uma área em evidente avanço. Nos últimos 15 anos, o avanço foi enorme. Acompanhe os avanços que teremos mais, inclusive no tratamento de doenças anteriormente intratáveis. Para você que é profissional de saúde, se quiser aprender comigo, me siga nas redes sociais. Muito bem, pessoal. Recebemos aqui o professor, Dr. Flávio Salem, um dos maiores neurologistas do país. Se você gostou, não é verdade? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, curta, comente, e é um prazer tê-lo aqui. Flávio, obrigada por ter vindo, aprendo sempre com você. O Flávio, ele é uma enciclopédia, né? Ele fala de história, fala de mecanismos fisiológicos. Tem que ser obrigatório. Maravilhoso estar com você. Nosso programa só acontece porque tem um apoio importantíssimo dos nossos patrocinadores. Da Mag Venture, que é a principal fornecedora de estimuladores magnéticos transcranianos no país e no mundo. NKL, que é a principal fornecedora de aparelhos de estimulação transcraniana por corrente contínua aqui no nosso país.
Reabilitar, que é um centro de excelência em neuromodulação não invasiva e neuroreabilitação, e eu tenho o privilégio de fazer parte do time da Reabilitar.